Então, nessa aula a gente vai falar sobre o uso da chupeta, né? Ainda existe no mundo inteiro uma polêmica, né, sobre o uso da chupeta, inclusive no meio científico, né, sobre os malefícios e os benefícios em relação à chupeta, tá? Existem alguns estudos que mostram a diminuição de morte súbita do lactente com crianças que usam a chupeta, tá? Por outro lado, os malefícios em relação à continuidade da amamentação, os problemas que a chupeta causa à amamentação e os problemas da arcada dentária, ainda, na minha visão, superam muito as possíveis vantagens em relação ao uso da chupeta, tá? Em relação, então, na minha opinião, essa polêmica acaba fazendo com que muitas famílias hoje em dia ainda utilizem a chupeta, né? O que já, na minha visão, deveria ter sido superado há muito tempo. Tá? Eu vejo na minha prática diária da pediatria que a maioria dos bebês ainda não chupa chupeta. Tá? E isso é uma falha nossa, né, dos pediatras e dos gestores da saúde em geral, que ainda não mostraram para os pais os malefícios causados pela chupeta. Tá? Então, quais são esses malefícios? Né? Então, até nos primeiros 15 dias, o bebezinho está aprendendo a mamar, né? Ele ainda está fazendo com que essa mamada fique mais efetiva, né? Então, se você inicia o uso da chupeta nesse período, ele vai ter a confusão de bicos, tá? Que é o quê? O bebezinho, ele para mamar no seio materno, ele precisa fazer 4 tipos de movimentos com a boca e com a língua, tá? Então, ele vai aprendendo ali a fazer esse movimento. Se você coloca a chupeta, ele faz somente 2 movimentos para chupar a chupeta. Então, quando ele está aprendendo a mamar, aí ele pega o outro bico e aí ele vai querer fazer o mesmo movimento que ele faz na chupeta no peito e o leite não vai sair e ele vai ficar irritado, vai largar o peito, vai atrapalhar a amamentação. Tá? É como se a criança aprendesse a chutar a bola. Ela ficou treinando, aprendeu a chutar a bola. De repente ela tem que chutar a bola com a perna engessada. É diferente, o movimento é diferente. Então isso gera uma confusão de bicos na cabeça da criança e isso vai atrapalhar a amamentação e a amamentação é o mais importante, né? Então realmente essa confusão de bicos é importante. Tá? Não é recomendável realmente, principalmente no comecinho aí, o uso da chupeta, tá? O que acontece muitas vezes é que a criança rejeita a chupeta nessa fase, mas o pai segura a chupeta lá na boca da criança para fazer com que ela chupe a chupeta, né? Para ela parar de chorar. O que pode, no primeiro momento, fazer ela chorar menos, mas ela vai largar o peito e ela vai criar um vício na chupeta que vai ser muito difícil depois de tirar esse vício da chupeta. Tá? Então, de maneira geral, o uso da chupeta deve ser evitado ao máximo. Tá? Agora, se porventura o pai teimoso, né, quer usar, então, hoje em dia, a melhor chupeta é aquela chupeta feita inteira de silicone. Tá? Que não é aquela chupeta que tem a parte de silicone do bico e aquela parte de plástico da estrutura da chupeta, né? Porque essa chupeta ela não é muito higiênica, pois ali na junção da parte de silicone com o plástico, ali na frestinha, ali pode começar a criar fungos, bactérias, né? E que pode gerar infecções no bebê. Tá? Além disso, quando nascem os dentes do bebezinho, se o bebê morder aquela parte de silicone e desprender aquela parte do bico de silicone e da parte de plástico, ele pode aspirar o bico e pode engasgar. Tá? Então, na parte de nessas chupetas antigas, na parte de plástico também, ela pega em volta do bebezinho e tira muito a fisiologia da pele, não deixa a pele da boca respirar. Também pode começar a formar funguinhos, lesões periorais ali perto da boca também, que a chupeta toda de silicone minimiza esse problema, tá? Então, a chupeta deve ser evitada ao máximo, tá? Mas se porventura ela for introduzida, que seja a de silicone, né? Toda de silicone, e o mais rapidamente retirado, tá? Se o pai conseguir tirar a chupeta antes de 1 ano,
é a melhor coisa, de preferência tirar antes de 1 ano, tá? Porque se ele retirar antes de 1 ano, não vai ter nenhum problema na arcada dentária, tá? Se ele retirar antes de 3 anos, vai haver danos, mas esses danos não vão ser permanentes, tá? Se a criança chupa a chupeta por 3 anos para frente, os danos na arcada dentária serão permanentes, tá? E isso vai fazer com que o palato, né, o céu da boca da criança fique num formato diferente, que a arcada dentária fique num formato diferente, principalmente os dentes da frente, né? E que vai ser necessária uma intervenção mais para frente, né, dolorosa e tal, né? Além do problema depois para tirar essa chupeta também da criança, tá? Então a nossa recomendação é não usem chupeta, ok? Um abraço e até a próxima aula.